Jesus para você? A resposta dessa pergunta define a sua vida e define a sua eternidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, meditando nessa nossa porção, nessa parte diária da palavra de Deus que temos meditado e orado. Então nós vamos refletir sobre a revelação de Jesus como Messias, como Salvador, como enviado de Deus e o impacto disso na nossa vida. Amém? E aí, quem você diz que Jesus é? Perguntar para você quem é Jesus. Qual é a resposta? Escreve aqui nos comentários quem é Jesus para você. Porque a resposta dessa pergunta é fundamental e nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Você vai se surpreender, vai se surpreender algumas coisas que estão escritas ali que talvez você nunca tenha visto e nunca tenha notado. Então, bom dia para você, Shabbat Shalom. Aí envia esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entrar e possam assistir, possam receber essa palavra nessa manhã. Nós vamos meditar lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Aí nós vamos seguir pelo 16 e o 17, mas vamos começar com o 16, 13, tá? Vamos começar com o 16, 13. Então envia para mais gente essa live e vamos lá. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha nesse Shabat, nesse sábado, nos abençoar e falar conosco. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a sua graça e a sua bênção sobre esta live, para que seja uma profunda edificação para a vida de todos os teus filhos que vão assistir aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Vamos meditar na palavra? Olha só. No capítulo 16, versículo 3, e hoje vamos ler o Novo Testamento, porque, como eu expliquei para vocês, a Bíblia ela foi dividida há muitos e muitos séculos em porções semanais de leitura, e aí tem a leitura sempre tem a leitura do Pentateuco, né, da lei, da Torá, segue-se a leitura também dos demais escritos, que seria no livro de Reis, mas como eu falei um dia, né, ali no feriado do Natal, eu acabei não entrando, então vamos acabar não lendo essa parte do Reis essa semana aqui, e também daí depois entramos no Novo Testamento, que hoje é Mateus 16 e 17. Não vou ler tudo, que são vários assuntos, e aí vão ser muitos assuntos, então para poder focar um pouquinho mais, vamos ler aqui agora em Mateus capítulo de número 16, do versículo 13 em diante, que diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Em outras palavras, quem os outros dizem que eu sou? Era isso que Jesus estava perguntando. Shalom, bom dia, César. Bom dia, Shalom. Bem-vindo. Então era isso que Jesus estava perguntando aqui. Ele estava perguntando quem os outros dizem que eu sou. Ele estava em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica no norte de Israel. Bom dia, mãe. Bom dia, mãe, Leida. Cesareia de Filipe fica no norte de Israel. O norte de Israel é a região que até agora, nesse tempo, está um pouco complicado lá nessa região de Cesareia de Filipe. Já estive lá, acho que umas 4 vezes, se não me engano. 3 ou 4 vezes. 4 vezes. E é uma região que foi aí nesse período mais tenso aí da guerra com o norte, lá com o Hezbollah, foi bastante bombardeado lá. Mas é uma região que na época era governada pelo Herodes Filipe. Ele construiu uma cidade em honra a César lá, e essa cidade então era chamada Cesareia de Filipe. Tinha a Cesareia Marítima, que era a Cesareia de Herodes o Grande, no centro de Israel, e a Cesareia de Filipe, que é no norte de Israel, né? Extremo norte, divisa já com o Líbano, lá no norte, né? Nas nascentes do Rio Jordão, aos pés do Monte Hermon. E
Jesus estava lá com seus discípulos, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem as pessoas por aí estão falando que eu sou? Se você perguntasse para alguém: o que as pessoas estão falando de mim por aí? Quem as pessoas dizem que eu sou? Que resposta será que você teria? Que resposta será que viria, né? Quem que as pessoas estão falando que eu sou? Que resposta será que viria se a gente fizesse essa pergunta? Bom, Jesus chegou em Cesareia de Filipe, reuniu seus discípulos e fez essa pergunta: quem eles dizem que eu sou? E aí vem a resposta. E responderam no versículo 14, Mateus 16, 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. Bom, então aqui vem a primeira resposta. Quem os outros estão pensando que eu sou? Aí Jesus diz: olha, estão pensando que você é um profeta, né? Porque ele cita só profetas, né? João Batista, Elias, Jeremias ou outro dos profetas. Então, a resposta dos discípulos é que as pessoas consideravam Jesus um profeta. E aí Jesus aprofunda. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Entender quem é Jesus é o fundamento da nossa fé. Entender corretamente, crer corretamente sobre quem é Jesus é a definição, se faz a definição da nossa eternidade. Entender quem é Jesus, sabe, queridos? Hoje, Jesus é certamente o nome mais conhecido de todo mundo. Porém, quantos sabem quem é Jesus realmente? Alguns acham que Jesus é um ser humano histórico que viveu e normal. Outros acham que Jesus foi uma invenção do capitalismo para oprimir as pessoas. Aí vai, né? Muitos acham que Jesus se você sabe que é interessante que quando a gente pergunta aos judeus que não creem que Jesus é o Salvador e que não estudam o Novo Testamento e que a única coisa que eles têm sobre Jesus é o que eles veem nas fotografias, nas imagens, nas esculturas, naquilo que é exterior, né? Normalmente eles vão responder achando que Jesus é um romano que viveu no Oriente Médio. Muitos não sabem que Jesus é judeu, que Jesus era um rabino judeu, né? Muitos não sabem disso. É interessante, né? Então, saber quem as pessoas são é interessante, né? Quem é? Por exemplo, aqui, né? Tô vendo aqui, apareceu o nome. Eu não cito quem não comenta, tá, queridos? O César comentou aqui, minha mãe comentou, tem outras pessoas entrando, eu não cito quem não comenta, porque eu não sei se a pessoa quer ser citada ou não, tá? Então, se você quer que eu te cite aqui na live, comenta, dá um oi aí que eu comento. Mas e aí? Por exemplo, eu vejo que a maioria que está aqui, ou todos que estão aqui, são meus discípulos. São pessoas dos quais eu sou pastor. Se eu perguntasse para você, quem os outros dizem que eu sou? E se eu perguntasse para você, e você? Quem você diz que eu sou? Tenho certeza que as respostas seriam muito inusitadas. Tenho certeza que as respostas seriam muito diferentes umas das outras. E tenho certeza que muitas respostas não estariam alinhadas à realidade daquilo que realmente é. Então as pessoas têm visões distorcidas e visões parciais. As pessoas tinham uma visão parcial de Jesus, porque elas viam ele como um profeta, como mais um dos profetas, e era uma visão parcial. Era uma visão limitada. Aí vem a pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí é uma pergunta pessoal. Quem vocês dizem que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque Jesus não é o que você acha que ele é. Eu perguntei aí, né, quem você acha que eu sou e tal. Eu não sou quem você acha que você é, eu sou quem eu sou.
Você não é quem as pessoas acham que você é quem você é. Jesus não é quem você pensa que ele é quem ele é. Porém, é importantíssimo entender que ele é quem ele é, mas ele se manifesta nas nossas vidas no limite do que nós entendemos dele. Por isso que eu falei, você entender quem Jesus é, define a sua vida e a sua eternidade. Você entender quem Jesus realmente é, você não ter uma visão distorcida dele, de quem ele é, qual o papel dele na sua vida e na vida da humanidade, da eternidade, do plano de Deus. E aí Simão Pedro responde. Essa resposta de Simão Pedro é o ponto crucial da Bíblia. O que Simão Pedro vai responder aqui para Jesus define o resto da Bíblia. Define toda a Bíblia. Define tudo. Eu estou aqui falando para você hoje, lendo a Bíblia, por causa do que do que Simão Pedro vai responder para Jesus nesse momento. E a resposta dele é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Tu és o Salvador. Tu és o enviado de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração! Pedro declara: Jesus, tu és o Cristo. Amém, né, César? O Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, que era o Pedro, né? Simão Pedro, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, o entendimento de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus, não é um entendimento natural, humano, carnal, racional, é um entendimento dado pelo próprio Pai, pelo Espírito Santo agindo em nós, vindo do Pai, para nos mostrar quem é Jesus. Então, aqui Jesus disse: Simão, tu é feliz, tu é bem-aventurado, porque você teve essa revelação. Quantos aqui que estão assistindo aqui já tiveram a revelação, já tiveram o entendimento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Hã? Diz amém aí, se manifesta aí. Não de uma forma como todo mundo tem. Se eu sair aí na rua, quem é Jesus? Ah, Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é... As pessoas dizem isso aleatoriamente, mas ter essa revelação no entendimento, essa compreensão, Jesus, o meu Salvador, amém, Rogério, amém, ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo, do Deus verdadeiro, amém, escreveu ali minha mãe, né? Agora, na sequência, na continuidade dessa conversa, Jesus vai falar algo que é uma confusão. É uma confusão na cabeça de muita gente, difícil para muita gente entender o que Jesus vai falar na sequência desse versículo. Amém, Ana? Shalom! E aí, já curtiu as férias? Já está de volta? Ainda não? Está curtindo as férias ainda? Então, queridos, nós vamos ver nessa sequência desse versículo, a sequência, versículo 18. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la, ou não poderão resisti-la, ou não se mostrarão fortes contra ela. Vamos lá que aqui já está de volta, que benção. Espero que tenha aproveitado aí as viagens, passeio aí, férias, enfim, né? Então, queridos, eu quero meditar com você agora aqui nesse texto, para você entender a profundidade, o que está escrito nesse texto aqui. Esse texto aqui gera um monte de confusão. Porque, por exemplo, a Igreja Católica, ela diz que Pedro foi o primeiro Papa e que neste versículo aqui,
nesse versículo aqui, Pedro estaria sendo outorgado como primeiro papa por Jesus e que Jesus estaria declarando que ele seria o primeiro papa e sobre ele seria construída a igreja. Porque ele diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É que Pedro significa pedregulho, pedra, é um trocadilho, né? Tu és Petros e sobre a Petra edificarei a minha igreja, né? Então é um trocadilho de palavras, uma rima que Jesus faz e que ele vai, com esse trocadilho, falar um fundamento. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E dá a impressão que ele está falando que a pedra sobre a qual ele vai edificar a igreja é Pedro. E daí sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Pedro. Não, mas essa pedra não era Pedro. Eu fiz uma postagem esses dias falando sobre que Jesus não veio fundar uma religião, que Jesus seguiu a religião bíblica, a religião já, judaísmo que ele seguia ali, religião do Antigo Testamento, da lei, da Torá, né? Fiz uma postagem falando sobre isso e falando que acabou que Constantino ele vem e declara que a igreja é a religião oficial do império, o cristianismo oficial do império, então vira uma religião, vira uma mera, não uma mera, mas vira só uma religião. A igreja era muito mais do que isso, e aí ficou limitada a caixinha da religião. Eu fiz um vídeo sobre isso, e aí veio uma pessoa católica, enfim, né, falar lá, e daí ele falou, não, porque você está errado, porque quem fundou a igreja foi Pedro, Pedro foi para Roma e fundou a igreja. E aí eu acabei rindo bastante, né, do comentário da pessoa, porque a pessoa querendo defender a Igreja Católica estava destruindo uma das bases da falácia toda, da narrativa toda da Igreja Católica, que é a ideia de que Jesus foi o fundador, que ela é a única igreja fundada por Jesus. Daí a pessoa me afirmou e reafirmou que, na verdade, Pedro fundou a Igreja Católica em Roma. Bom, não foi Pedro que fundou a Igreja Católica em Roma e nem foi Jesus que fundou a Igreja Católica, né? Mas ele mesmo destruiu a história do que eles mesmos acreditam, né? Mas enfim, que essa história então aqui nesse versículo Jesus não está estabelecendo Pedro como papa, não está dizendo que ele edificará a igreja sobre Pedro, não está dizendo isso. O que está sendo dito aqui é o que está sendo dito no versículo 16. O que importa é o versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: Não foi a carne nem sangue que te revelou, foi o Pai que te revelou, Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou tu és Pedro, sobre essa pedra. O tu és Pedro é um trocadilho, é uma rima. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, qual pedra? Pedra que está como fundamento. É como se ele dissesse: Simão Pedro, não foi você que entendeu isso por conta. Foi o Espírito Santo que te revelou, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso é o fundamento. Sobre este fundamento edificarei a minha igreja. Então, qual é a pedra sobre a qual Cristo edificou a sua igreja? Qual é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ou seja, qual é o fundamento? Qual é a base? Esta base, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação. Jesus é o Cristo, o Messias. Jesus é o Filho do Deus único e verdadeiro, do Deus criador de todas as coisas, do Deus vivo. Isso que é a pedra, isso que é o fundamento. Toda a igreja, tudo na igreja, seja ela de qualquer denominação, porque a igreja hoje está dividida em denominações porque perdeu o apostólico, senão ela estaria unida. Mas o que une a igreja, o que edifica a igreja é o fato de que ela está edificada sobre o fato, a realidade, a revelação de que Jesus é o Messias, o Cristo, Messias, Cristo enviado, ungido, Salvador, e que ele é o Filho gerado pelo Deus vivo. Isso que é a verdade, essa que é a revelação. Amém, Tati? Tati, Deus abençoe, Tati, abraço. Essa que é a revelação.
E aí ele continua dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Ou seja, Hades pode significar inferno, sepulcro, morte, profundezas, né? Não prevalecerão contra ela. A igreja foi edificada para ser algo tal que o inferno não tenha prevalecimento, ou seja, não tenha força, não possa se opor, não possa resisti-la. Ela ela rompe as portas do inferno, ela derruba as portas do inferno, ela entra nos ambientes e estabelece o quê? Estabelece o reino de Deus. A igreja foi chamada para entrar nos territórios, entrar nas geografias, entrar nos ambientes, mudar as atmosferas e implantar o reino de Deus através de uma vida pelos princípios bíblicos. Isso é a igreja e esse é o papel da igreja. A questão é que, como a igreja se reduziu a uma religião, como a igreja se permitiu reduzir e limitar a uma religião, a igreja não tem cumprido esse papel. As portas do inferno têm resistido à igreja, têm resistido e têm encurralado a igreja. As portas do inferno não só têm resistido, quanto têm empurrado a igreja para trás. Porque a igreja não sabe o que quer ser igreja. Porque quando a gente fala igreja hoje, a gente não está falando a mesma coisa que Jesus falou quando falou igreja aqui nesse versículo. Quando Jesus falou igreja aqui nesse versículo de Mateus 16, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-las, as portas do Hades não poderão vencê-las, Jesus estava falando uma coisa. Hoje, quando eu falo para você igreja, você entende outra coisa. Porque nós temos que entender que Jesus não inventou uma palavra, igreja. Jesus chegou ali e disse, vou inventar uma palavra para o nome aqui, eu não vou botar nome de sinagoga, não vou botar nome de rabinato, não vou botar nome de... Vou botar um nome, e esse nome vai ser igreja. Jesus não fez isso. Jesus, ele usou o termo igreja que já existia. Igreja já existia. Não foi inventado por Jesus, entenda isso. Não foi inventado por Jesus. O termo igreja já existia. O significado de igreja já existia. Né? O significado de igreja já existia. E esse significado de igreja que já existia é o que Jesus quis dizer. Né? Nós temos que entender o que era uma igreja originalmente. O que era uma igreja. Quando Jesus falou, estou escrevendo algo aqui para não esquecer. Quando Jesus falou o que era, quando Jesus falou igreja, o que ele estava falando? Ele não estava falando, muitas igrejas estão perdendo a referência e a palavra da Bíblia. Verdade, César, verdade. Hoje além da igreja hoje, de uma forma generalizada, não saber o que é igreja, além disso, até a parte bíblica está sendo perdida pela igreja. Além disso, até isso. Mas Deus está fazendo um resgate e um avivamento da sua igreja. Deus está acordando a sua igreja. Então, César, eu creio que há esperança, porque ao mesmo tempo que há perda, há resgate. Ao mesmo tempo, como nunca houve igrejas tão perdidas, também há igrejas sendo resgatadas e realinhadas. Então, quando Jesus, nesse texto, usa o termo igreja, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, vamos imaginar. Como é que eu vou dizer assim? Vamos imaginar. Se eu falar para você hoje, para dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. Se eu falar para você hoje,
Aparelho celular. Você vai saber o que é aparelho celular, né? Telefone celular. Você vai saber. Smartphone, você vai saber. Agora, se eu voltar 200 anos na história, ou se eu voltar lá na época de Jesus e disser smartphone, aparelho celular, as pessoas não iriam saber o que era. E as pessoas iam criar na mente delas o que elas... outra coisa. Elas iam criar outra coisa, iam achar que era uma coisa, iam achar que era outra. A gente até podia explicar, mas como elas nunca viram, ia ficar difícil de entender. Da mesma forma, é que nem eu faço às vezes uma brincadeira com as pessoas, eu digo assim, você sabe o que é um ornitorrinco? E a maioria das pessoas não sabe o que é um ornitorrinco. E daí eu começo a descrever o ornitorrinco. É um bicho com bico de pato, com pelo, que bota ovos, mas amamenta. É um bicho que parece um porco-espinho e que é um bicho muito estranho, o ornitorrinco que só tem na Austrália. Como as pessoas não conhecem, elas imaginam outra coisa, não é aquilo. E aí eu peço para desenhar, as pessoas já pedi para desenhar, as pessoas desenharam coisas bem estranhas, porque não tem experiência, não tem o conhecimento. Nós hoje não temos o conhecimento do que era a igreja que Jesus falou. Por quê? Porque igreja era algo inventado lá pelos gregos, utilizado também pelos romanos, por Alexandre o Grande, que era um grupo, um núcleo destacado da sociedade, de uma cidade, que se reunia às portas da cidade, porque na época as cidades eram muradas, então todas as reuniões aconteciam no portão da cidade, a praça era o portão da cidade. Se reuniam às portas da cidade para deliberar sobre assuntos importantes da cidade. Da cidade. Né, da cidade. Era uma deliberação muito mais até política, econômica, também religiosa. Também religiosa. Entende? Era também religiosa, mas não era religiosa o principal. Então, quando Jesus, olha só, era uma assembleia onde cidadãos tinham o direito de se reunir para discutir e votar leis, decisões políticas, questões da cidade. Era símbolo da participação da vida pública. Tá? Então, eram cidadãos convocados para participar de uma reunião pública para decidir questões da cidade. Então, no termo original, igreja tem muito mais a ver com política do que com religião. É assustador isso, né? Porque, não, peraí. Né? Quando Jesus fala aqui nesse texto, edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quem está ouvindo ali, os apóstolos, eles não têm o entendimento de igreja que nós temos hoje. Eles têm o entendimento da igreja do que Jesus falou, daquele ambiente ali, daquela cultura ali. E qual o resultado disso? É isso que eles imaginaram. Tanto que as pessoas se assustavam, os romanos se assustavam, os sacerdotes se assustavam. Ele vai estabelecer um reino, ele vai derrubar o império. Por quê? Porque ele está estabelecendo apóstolos, que é um termo político, e ele está estabelecendo eclésia, que é um grupo de governança política. Então a igreja não foi estabelecida para ser uma mera religião. Tem a parte religiosa, a adoração a Deus, o culto, tudo isso. Mas a igreja foi estabelecida para entrar em todas as áreas da sociedade e governar. Interessante, né? Tinha 6 pessoas aqui, eu comecei a explicar o que é a igreja, na verdade, foi... caiu, ficou um só. Não sei quem ficou, né? Foi... caiu assim, né? Por quê? Porque as pessoas não suportam entender, as pessoas querem permanecer no mesmo entendimento, e por permanecer no mesmo entendimento, estão sem viver a plenitude. O que Deus nos chamou para ser, quando ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está falando a igreja vai governar, vai entrar lá no seu local de trabalho, você vai se destacar, você vai influenciar, você vai levar os princípios bíblicos lá,
na sua família, na sua redondeza. Se você é parte da igreja, onde a igreja entrar, as situações vão mudar, o inferno vai sair, e não está falando só de religião, está falando de tudo, da estrutura familiar, da política e do governo, da religião também, da economia, da mídia, da educação, das artes, entretenimentos, esportes, está falando de tudo, o reino de Deus sendo estabelecido naquele lugar. Porque isso é igreja. Isso é igreja, o reino de Deus sendo estabelecido. A palavra de Deus entrando. As coisas acontecendo realmente conforme o princípio da palavra. Em todas as áreas. E aí, então, isso que ele fala. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Uau! Olha o nível de autoridade que Jesus concedeu à sua igreja. Olha o nível de autoridade. Autoridade de legislar. Autoridade de legislar. Autoridade de criar as regras. Autoridade de dizer o que é e o que não é. Autoridade de impor aquilo que deve ser. Olha só, o que você ligar na terra terá sido desligado você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, o céu está em concordância com a igreja. O céu está em concordância com a igreja. O céu está em concordância com a igreja. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa. O céu está em concordância com você. Nós temos autoridade para ligar e desligar no céu e na terra. Tanto que a Bíblia diz: os que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Os que vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Meu Deus. Que coisa. Que coisa. Que autoridade Deus nos deu e deu à igreja. Então, queridos, é hora de nós entendermos o nível de unção, de poder, de autoridade que temos no nome de Jesus. E entendermos que essa autoridade, ela é espiritual. Por exemplo, assim, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? Não adianta eu querer, eu não sou guarda de trânsito, não adianta eu pegar um apito e ir ali para a esquina sem uniforme, sem ser guarda de trânsito, querer ser o guarda de trânsito, eu vou ser atropelado. Opa, celular. Derrubei o celular. Na verdade, eu derrubei minha lâmpada aqui, né? Daí, na hora que eu derrubei a lâmpada, eu joguei o celular longe para defender a lâmpada. Mas isso acontece ao vivo, né? Vamos seguir aqui, nós não fazemos que nem aconteceu nada. Fazemos de conta que nem aconteceu nada. Mas nem aconteceu nada, queridos. Para não perder o fio da meada. Como eu estava falando, então, não adianta eu querer usurpar uma autoridade. Ou seja, eu querer usar uma autoridade aonde eu não tenho. Atropelou. Sim, é que eu botei uma lâmpada aqui, né? E eu enrosquei no fio da lâmpada, e quando eu enrosquei no fio da lâmpada, para ela não cair, então eu vou desligar ela aqui. Eu fui me agarrar nela aqui para pegar ela. Na hora que eu fui pegar ela, eu derrubei o celular. Mas graças a Deus, tudo sob controle, a lâmpada não quebrou e nem o celular, tá tudo certo. Isso que é importante. Mas como eu estava dizendo, e voltando aqui, queridos, para ir para um final aqui dessa meditação, dessa passagem, nós, como igreja, precisamos entender o nível da autoridade espiritual. Nós precisamos entender, queridos, que ainda que a gente chegue num lugar, a gente não pode usurpar a autoridade. Então, eu não posso usurpar a autoridade, por exemplo, eu não sendo guarda de trânsito, eu ir ali para a esquina e começar a querer, né, pegar um apito ali e começar a querer exercer a autoridade de guarda de trânsito que eu não sou. Eu não posso querer usurpar essa autoridade. Não é disso que eu estou falando, não é de usurpação de autoridade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender que aonde eu chego, onde você chega, há uma unção de Deus e uma autoridade de Deus, porque você é a igreja dele,
E ali você vai ser a influência do reino de Deus e dos princípios bíblicos naquele lugar, mudando atmosferas, mudando ambientes, mudando inclusive leis e regras serão mudadas por causa sua, por causa dos princípios bíblicos que entram com você em cada ambiente, o reino de Deus entra com você em cada ambiente. Esse entendimento nosso de que não é dentro da igreja, que não é dentro das quatro paredes do prédio, mas é em todo lugar que nós devemos implantar o reino de Deus. Amém? E aí Jesus vai continuar dizendo: então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém quem ele era. Isso aqui é uma. Isso aqui, hoje, entendendo um pouco de neurolinguística, né? Isso aqui é uma ordem ao contrário. Então advertiu Jesus aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Isso aqui é uma ordem ao contrário. Uma ordem ao contrário não funciona. Uma ordem ao contrário é a instalação de uma pegadinha na cabeça da pessoa, né? É como se eu dissesse para você assim, né? Uma vez eu estava num curso, uma pessoa fez assim, e disse assim: não imagine um coelhinho branco de olhinhos vermelhos aqui na minha mão. Não imagine. Ele ficava mostrando assim: não imagine. E todo mundo imaginando, porque o não só funciona depois do sim. Então eu primeiro preciso imaginar o coelhinho branco de olhinhos vermelhos para depois entender que eu não deveria ter imaginado. Então, ao dizer aos seus discípulos: não contem a ninguém que eu sou o Messias, não contem a ninguém quem eu sou. Primeiro, era uma afirmação de realmente eu sou. E segundo, é a instalação dessa ordem ao contrário: contem, mas não era para contar. Contem, mas não era para contar. Então, na verdade, era como uma forma de espalhar, de fazer com que eles tivessem que dizer: eu sou. Jesus é o Messias, ele é o Salvador. E é isso que é o fundamento da igreja. Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador. E aí ele começa a explicar um monte de coisa. Ele diz: olha, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Jesus, é como se Jesus, né, em outras palavras, Jesus diz assim: bom, então agora que vocês entendem quem eu sou, agora que vocês entendem quem Deus me enviou aqui para ser, agora que vocês entendem tudo isso, agora eu posso falar para vocês verdades que antes vocês não estavam preparados para receber. Tem coisas que Deus quer falar com você, que você precisa entender mais quem Ele é, para que Ele possa falar com você. Tem coisas que você não recebe porque você ainda não entende quem Ele é na tua vida. E às vezes Jesus prepara situações e circunstâncias justamente para que nós possamos elevar o nível de entendimento. César, que bênção, né? Querido César, tá lá em Itapema, né? César aqui de Passo Fundo, né? É discípulo do pastor Rudimar, aqui do profeta Rudimar, e agora tá lá em Passo Fundo. Encontrei ele lá em Itapema, né? Lá na igreja Peniel. Que bênção estar aqui conosco nessa live, nessa manhã. Então, queridos, é esse entendimento de quem Jesus é e de que ele pode fazer na nossa vida é que pode ir para o próximo passo. Aí Jesus diz: bom, agora que vocês entenderam que eu sou o Salvador, que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, então agora eu posso aprofundar a conversa com vocês. E eu posso dizer quem eu sou, o que eu vim fazer, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo. E Jesus começa a revelar a eles a profundidade da obra redentora dele. Então, se eu não entender que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eu não vou entender por que ele teve que morrer na cruz, o que ele veio fazer, eu não vou entender o sacrifício do sangue dele por mim. E esse entendimento que nós vemos Jesus dando aqui.
Só que aí, ah, olha só como uma pessoa pode ser usada por Deus e pelo diabo ao mesmo tempo, ou minutos de diferença. Aí acontece algo inusitado. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou não permita que aconteça tal coisa com você, né? Não, não, não vai acontecer. E aí Jesus virou-se para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Agora há pouco, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não é a carne nem sangue que te revelou, isso foi dado pelo meu Pai. Tu é Pedro, e sobre essa pedra ficarei minha igreja, lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus. Jesus falou tudo isso para Pedro, aí Jesus continua a conversa. Tá, então agora que vocês entenderam, que vocês têm a revelação de quem eu sou, eu vou começar a explicar algumas coisas para vocês. Eu vou ir para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele começa a explicar tudo o que vai acontecer. E aí Pedro olha e diz assim: Não, 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 Senhor, não, não permita que faça tal coisa com você. Não vai acontecer isso. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Pedro, tu tá me fazendo, tu tá sendo pedra de tropeço para mim. O mesmo que revelou o fundamento da igreja, que Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora está sendo pedra de tropeço, tentando impedir que o plano de Deus para o Cristo, o Filho do Deus vivo, se cumpra. Então, é possível uma pessoa ser usada por Deus e também por Satanás, é o que nós acabamos de ler aqui. É estranho, é chocante, porque foi muito na sequência, assim, né? Aconteceu um, já aconteceu o outro, mas é uma realidade. Pedro foi usado por Deus para dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o fundamento da fé cristã, e minutos, talvez, não sei exatamente quanto tempo, mas pouco tempo depois, ele é usado por Satanás. Jesus deixa claro, por Satanás, pelo adversário, quando diz que Jesus não vai morrer na cruz. E aí Jesus diz: Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meu Deus! Então, queridos, olha só. Nós temos que ter um cuidado, e é uma realidade, de quanto nós estamos agindo na direção de Deus e daqui a pouco já deixando o inimigo agir na nossa vida e tomar conta. A gente fica oscilando entre dois senhores, cocheando entre dois senhores, como diz a Bíblia. Pedro estava aqui cocheando entre dois senhores, uma hora tendo a revelação de Deus, outra hora se deixando usar pelo inimigo. Então, o fato de Deus nos usar, o fato de Deus colocar uma unção, um dom nas nossas vidas, não pode ser motivo para a gente relaxar na nossa busca da santidade, da vontade de Deus e do propósito de Deus. O fato de que a gente serve a Deus, o fato de que a gente ouve a voz de Deus, não deve ser motivo para relaxar, para ficar displicente, para ficar descuidado da nossa vida com Deus, para que o inimigo não tenha vez. Deus falou comigo, eu tenho ideias de Deus, eu tenho revelação de Deus. Amém? Mas essa mesma mente pode ser acessada pelo inimigo se não vigiar. Nós precisamos ter essa vigilância e esse cuidado, porque aconteceu isso com Pedro. E aí Jesus vem com uma palavra dura, né? Dura, definitiva. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou a sua alma, né, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Filho do homem. O Filho do homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito.
Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Uau! Que promessa! Que coisa tremenda! Que coisa gloriosa! Jesus, ele diz, né? Depois de tudo isso, ele diz: olha, gente, Pedro, tu está querendo que eu não carregue minha cruz. Pedro, tu está querendo aliviar a vida, mas eu vou dizer para ti: toma a tua cruz, segue. Não queira te livrar dos sofrimentos. Encare em frente, porque aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. Aquele que abrir mão da sua vida por amor de mim vai encontrá-la. E aí ele fala: o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, Jesus, virá na glória do seu Pai com seus anjos e recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Ou seja, cada um vai ter o resultado, mas ele virá. Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. A pedra fundamental da igreja é essa. O fundamento da igreja é essa. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra, Jesus edificou a sua igreja. Aí ele fala: vou morrer, vou ressuscitar. Pedro diz: não vai acontecer isso. Jesus volta e diz: Pedro, tem que acontecer. Tem que acontecer. Não está sendo pedra de tropeço para mim. Mas eu vou vir, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e depois eu vou vir na glória com os anjos. Eu vou vir na glória do meu Pai com os anjos e ali eu vou trazer a recompensa de cada um nas minhas mãos. Uau! Que texto! Era para a gente ler todo o 16 e o 17, fiquei só nessa passagem aqui, né? Só nessa passagem aqui do 16, porque é muita coisa, é tanta coisa linda. E eu creio que Deus falou com você. E eu espero que você agora tenha condições melhores, inclusive, de responder a pergunta que eu fiz lá no início. Quem é Jesus para você? Porque entender quem é Jesus para você define a sua vida e a sua eternidade. Eu quero orar com você agora, pedindo que Deus te abençoe. Se alguém tem algum pedido de oração, pode escrever aqui. Quero orar com você, pedindo que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus derrame a graça dele sobre a tua vida, de tal forma que você possa ter a compreensão plena de quem é Jesus, de quem é o Filho de Deus, e possa viver a plenitude do que significa ser um servo, um discípulo de Jesus na sua vida. E que você possa viver a plenitude de ser parte da igreja. Amém, Ketne? Bom dia. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar então? Tomar uma aguinha aqui, né? Vamos orar então, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nesse dia, nessa manhã especial de Shabat, eu quero abençoá-los. Shabat, festa de Hanukkah, um momento tão lindo, tão poderoso, visto que, ó Deus amado, nós temos entendido, ó Pai amado, essa compreensão do significado, ó Pai, do Shabat, do significado de igreja. E nós colocamos, ó Pai, nas tuas mãos as nossas vidas, ó Pai amado. Ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos. Cada um, ó Pai, cada um seja abençoado por ti. Cada um seja agraciado por ti. Cada um seja fortalecido, Pai, nesse Shabat de Hanukkah. Porque, ó Deus, o Shabat simboliza a paz, significa o descanso, significa a santidade. Enquanto a festa de Hanukkah significa os milagres, significa a luz de Cristo brilhando em nós. Então eles representam, ó Pai amado, a fé, representa a celebração, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Então agora envolve, ó Pai, cada um com a sua bênção. Dá um dia, um final de semana abençoado, ó Deus, próspero. Sei que pessoas estão de férias, pessoas vão descansar, mas pessoas como a Ketne, que está aqui lá do Pesque Pague Cantares, que agora é a safra deles, né, de verão, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame a graça, que o Senhor prospere, que o Senhor supra em nome de Jesus, que os casamentos aqui representados, as famílias, os casais sejam abençoados, sejam unidos, sejam fortalecidos, que os filhos cresçam na presença do Senhor de uma forma abençoada, vivendo, ó Deus amado, a plenitude do teu propósito, do teu plano. Eu declaro essa bênção, Pai, sobre a vida dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém.
Em nome de Jesus, amém, mãe, amém. Queridos, amanhã eu não vou fazer a live, amanhã vai ficar para segunda. Segunda a gente começa a nova porção semanal, tá bom? Nova porção semanal. Amanhã temos culto de manhã, culto de noite, celebração especial. Amanhã, amém, César, amém, Ana, Rogério. Amanhã nós vamos no culto comer o sufganiote. Glória a Deus. Amanhã nós vamos comer os sonhos, nos alimentar do nosso milagre, né? Sufganiote, é um sonho. Sonho normal, assim, sonho em termos de comida é um sonho, né? Que em português já é bonito, né? Sonho, vou comer, me alimentar do meu sonho. Mas em hebraico é sufganayot, e essa palavra, né, que é usada em Israel, se refere a algo como me alimentar do meu milagre. No meio da festa de Hanukkah, que é a festa das luzes e do milagre, e amanhã nós vamos ter essa celebração na igreja, tanto pela manhã, às 9 horas, quanto à noite, às 19 horas. Vai ser um tempo muito especial. Tá bom? Então, queridos, Deus abençoe. Beijão. Obrigado por estar comigo nessa live. Tchau, tchau. Lembrando que ela vai ficar salva no Facebook e não aqui. Aqui eu vou deixar umas horinhas aqui, depois ela fica salva no Facebook. Envia para alguém.